Bem, glória a Deus. E hoje pela manhã a irmã Vanessa me chamou para conversar junto com a nossa presidente do DNI para falar, pastor, sobre EBF. Então, a Vanessa está aí ou foi lá para... Está ali, né, Vanessa? Olha como é que Deus opera. O testemunho do pastor Antenor, podemos repetir quando nós formos falar da EBF, né, Vanessa? Então, Deus tem nos abençoado muito, irmãos, neste mês de maio. Temos parado para pensar sobre aquilo que é muito caro para Deus, que é família. E, na verdade, nós começamos no último domingo de abril. Ah, eu estava sentado ali e eu ia pregar sobre outra coisa. E na hora, então, Deus falou para eu pregar sobre o que eu preguei, que foi sobre rejeição na família. E hoje pela manhã Deus também nos abençoou muito. Hoje de manhã, para mim, o Salmo 128 nunca mais será o mesmo. Há ocasiões que Deus nos fala de modo natural num texto sobrenatural. Mas há ocasiões que Deus nos fala de um modo sobrenatural num texto sobrenatural. E aí a gente não esquece nunca mais. Tá? Vira um marco. Então, e graças a Deus, né? Eu fico vendo assim o pastor Antenor, a pastora Rose, carinhosamente fica assim no meu coração. Como eles se encaixam tão bonitinho no Ministério da Família. Tão bonitinho no Ministério da Família. Bom, graças a Deus pela vida de vocês, né? Hoje à noite, meus amados, eu quero compartilhar com vocês sobre um assunto de família muito importante e que talvez nenhum de nós vamos escapar e alguns já não escapamos, já tivemos essa experiência. Sobre o quê? Como enfrentar mudanças repentinas e às vezes inevitáveis na família. Como enfrentar mudanças repentinas e às vezes inevitáveis na família. Eu quero começar falando do meu caso, da minha experiência. Depois eu quero citar algumas experiências reais de outras pessoas. Terceiro, eu vou citar algumas experiências bíblicas. Depois eu vou dar 3 orientações para famílias observarem quando elas se verem diante deste fato. Uma mudança repentina e às vezes inevitável. Como agir? Depois nós vamos orar. Eu tinha 7 anos de idade quando isso aconteceu na minha família. Até então, eu diria que a nossa família era uma família natural, normal. Mas com 7 anos, eu soube que meu pai estava muito doente e o médico chamou a família para dar um veredito. Falou, olha, ele precisa fazer uma cirurgia. Se ele operar, eu dou mais 5 anos. Se ele não operar, eu não garanto nada. Dessa cirurgia, de 100 escapa 1. Era uma cirurgia chamada bypass renal. E, é claro, naquela época, né, não tinha os recursos que tem hoje. Talvez não fosse feito como foi feita. E
Até meus 7 anos de idade eu me lembro, mesmo com uma família pobre, aniversário, bolo, festa, e no final da festa a poltrona cheia de presentes. Mesmo uma família pobre, éramos uma família pobre. Meu pai era comerciário, minha mãe trabalhava em casa para ajudá-lo como costureira. Minha mãe começou a arte da costura com 9 anos de idade e se tornou costureira profissional ainda na infância. E então, até 7 anos, eu tinha um pai que trabalhava fora, uma mãe que estava em casa conosco o tempo todo, fora o tempo da escola, uma mãe presente. Devido a esse fato, meu pai não pôde continuar na sua atividade como comerciário. Minha mãe foi trabalhar junto com ele, ambos viraram comerciantes e eh, eu fiquei com a incumbência de cuidar dos cachorros e do quintal, e a minha irmã da casa e da comida, porque eles iam estar fora do lar, trabalhando fora. E eu sei então que a partir dali foi uma mudança repentina na nossa família. Nunca mais a coisa voltou a ser como era antes. Foi uma mudança repentina, irrevogável e radical, né. Eh, eu lembro que pouco tempo depois comecei a ir ajudá-los, trabalhar junto com eles, e a partir daí eu acordava junto com eles, 4h30, 5h, e retornávamos para casa 4h30, 5h, para almoçar. O trabalho também envolvia viagens, algumas vezes viajei com eles e não me importava se eu ia perder prova na escola, minha prioridade era ajudar meus pais. Quando tudo isso aconteceu, nós não tínhamos casa própria. Então aquele menino, ele fez uma decisão consigo mesmo. Eu quero fazer o que eu puder para preservar a vida do meu pai o máximo possível. Eh, eu pedi a Deus que meu pai não morresse antes de eu casar. Eu não queria me tornar arrimo de família. E Deus deu ao meu pai mais 22 anos. O médico deu mais 5. Deus deu mais 22. Meu pai viu eu me casar. Meu pai conheceu a Rafaele. Conheceu a Renata também, amor? Conheceu também a Renata, né? Eh, de vez em quando, eu lembro dele, eu sinto saudade dele, um bom homem. Gosto de música clássica porque ele gostava também. Eu fui criado ouvindo Rádio Roquete Pinto. Você conhece, né? Rádio Roquete Pinto. Românticos de Cuba. Alguém conhece? Eu gosto de orquestra. Eu gosto de música clássica, orquestrada, né? Na verdade, eu gosto de todo tipo de música, né? Todo tipo de ritmo. Só não gosto se não for de Deus, né? Então, gosto porque ele gostava, eu acordava cedo, ia fazer o café para a família, botava lá na Rádio Roquete Pinto, no rádio. Me lembro de eu trabalhando junto com ele, serrando, serrando madeira, parafusando, pregando, usando arco de pua. Sabe o que é arco de pua? Não vou falar para você ficar curioso e depois pesquisar na internet. O pastor Abimael está ali. Ó. Isso para ele é peixinho, arco de pua. Né? Depois você vai, por curiosidade, depois ver o que é isso. Arco de pua. Aprendi a usar com meu pai. Então, é isso aí. Olha lá, o engenheiro também sabe o que é. Né? Botar dobradiça. Então, foi muita coisa boa, né? Que essa mudança me trouxe em relação a ter gosto de trabalhar, em relação a algumas habilidades para fazer essas coisas, né? Aprendi a fazer gambiarra, mas quem não sabe
o que é gambiarra deve estar pensando que é coisa mal feita. Mas quem sabe o que é gambiarra não quer dizer coisa mal feita. Pastor, o que é gambiarra? Vou deixar você curioso para olhar na internet. Né? No sentido popular, às vezes se usa essa palavra para uma coisa que não é muito bem feita, mas é outra coisa, né, engenheiro? Gambiarra é outra coisa. Tá? E, então, mas assim, foi uma mudança que, de certa forma, eh, mudou a minha infância. Eu não lembro da minha infância depois de 7 anos de idade. Eu lembro da mudança da infância, mas eu não lembro da infância de 7, vamos supor, a 12 anos. Não lembro disso, porque a minha cabeça mudou. Era trabalhar, ajudar meus pais. Graças a Deus, conquistamos, construímos 2 casas, 2 boas casas, praticamente nós 3 trabalhando juntos. Eh, Acho que foi no 4º ano do 2º grau, hoje atual ensino médio. Eu fiz 4 anos, eu fiz 3 anos o, o 2º grau antigo, normal, e fiz mais um ano de técnico em eletrônica. E eu lembro que no 4º ano eu tive que viajar com eles a trabalho. E eu perdi as provas. Eu cheguei na escola pronto para trancar a matrícula, que eu achei que não ia dar mais. Mas o meu professor me encontrou no corredor do primeiro ABEU, lá em Belfor Roxo, quando o dono Valdir Vilela, deputado estadual ou federal, ainda andava nos pátios do ABEU. O engenheiro, acho que era Paulo Célio, engenheiro eletrônico, e os meus colegas que me encontraram: Luiz, você vai fazer o quê? Eu vim trancar a matrícula, perdi as provas e tal, não vai dar mais. Não, você não vai trancar, nós vamos te ajudar, você vai conseguir. E eu acreditei neles, e Deus me ajudou e eu consegui. Né? Aquele ano não foi perdido por uma boa causa. Então é por isso que eu sei dar nó paulista. Sabe o que é nó paulista? Eu sei amarrar uma carga de caminhão, dirigir caminhão, um F350. Tá? É, então eu passei por uma experiência vinculada ao nosso tema de hoje à noite. Eu tenho esse marco na minha memória. Com 7 anos de idade, uma mudança repentina, radical, passou na minha família. Talvez você também tenha passado a sua experiência. Talvez você não tenha passado a sua infância como eu. Passou na sua adolescência, ou na sua juventude, ou talvez você passou depois que casou. Né? Tem família que eu conheço a história, e que num domingo passou por uma mudança repentina e radical. E nunca mais eles foram os mesmos. Então, o tema de hoje à noite é um fato, não um conto de fadas, não é uma hipótese que não possa acontecer, mas é algo muito plausível. Quero então contar para vocês também a experiência de outras pessoas, experiências reais. Eu começo quero colocar nomes aqui como nomes fictícios, a história do Cláudio e da Alice. O Cláudio, ele estava terminando ainda a sua graduação e ele foi afortunado em convidar, e foi convidado para dar aula antes de se graduar. Então, naquele momento, ele ficou muito feliz, passou à frente dos seus outros colegas. E com esse convite, o Cláudio, que estava noivo da Alice, puderam montar o apartamento, né, e casar. E pouco tempo depois ela ficou grávida. Tudo ia bem. Os planos daquele casal, plano de família, breve seriam 3 naquele apartamentinho montado. Né?
E ele tinha servido a Marinha, eh, na ocasião da Segunda Guerra, e os seus colegas de graduação não tinham servido ainda. Então, era aquela situação, não sei se ainda existe hoje, que você servia ou antes de fazer a faculdade ou tinha a opção de servir depois, né. Ele era o único da turma que tinha servido antes. Então, jamais ele pensava que ele seria convocado. Mas ele, recém-casado, a mulher grávida, a Marinha o convoca e o mandou para um lugar bem distante. A princípio, a Alice não pôde ir, ele deixa a Alice grávida e vai para um lugar distante. E não chegou nem a terminar a graduação. Foi interrompido o curso, tá? Então, ele experimentou na família o quê? Uma mudança repentina, radical e inesperada. Mas Deus foi bom. O que nós aprendemos aqui recentemente? Mesmo que na vida do servo de Deus aconteça uma coisa ruim, o propósito de Deus é bom. 2 anos depois, já ambos convictos que a situação não ia ser modificada, ela resolve deixar o apartamento, deixar tudo, e ao encontro dele. 10 anos depois, ele estava com o doutorado dele, e eles entenderam todo o propósito de Deus com aquela mudança repentina, inesperada e radical que Deus permitiu eles passarem em vida, em família. Ah, um segundo exemplo é o do João, que também ele e a sua família passou por uma mudança repentina, radical e inesperada. Ele era dono de um posto de gasolina numa cidade de porte razoável, num bom entroncamento na saída da cidade. Então, é um posto de um grande movimento, de um bom movimento. E certa ocasião, um homem chegou interessado em comprar o posto do João e ofereceu para ele uma grana boa no posto. Só que, como acontece com todo mundo que veio lá de baixo, que montou o seu negócio, Deus ajudou e venceu, o João tinha muito apego àquele posto. Não era necessariamente ao dinheiro, mas o posto, porque ele começou de baixo, tinha chegado lá. Por isso, apesar daquele homem ter oferecido uma fortuna pelo posto, qual foi a resposta dele? Ele disse não. Mas ele não sabia o que estava para acontecer. Havia um projeto na prefeitura, iriam construir uma estrada e o posto ia ser colocado naquela situação, me fugiu a palavra agora, desapropriação. Passou uma semana, 7 dias, tem um homem esperando o João no posto. Era o representante da prefeitura para dar a notícia a ele, com os mapas na mão, o esquema, e dizendo: olha, você vai ser indenizado, você poderá receber um outro terreno equivalente, mas se coloque no lugar do João. Essas não eram palavras de consolo que ele gostaria de ouvir, né? Ele estava vivendo aquela situação que a nossa frase é: puxar o meu tapete, ou me senti sem chão, né? Me fugiu o chão dos meus pés. E o João e a família tiveram então que enfrentar, tiveram que lidar com essa mudança inesperada, repentina e radical que a família passou. Tiveram um decréscimo financeiro, que eles não contavam com isso, mas eles conseguiram superar e venceram, tiveram forças em Deus para vencer, e aquilo que o diabo esperava não aconteceu. Que a fragmentação da família ocorresse por causa
de Deus ter permitido aquela mudança radical, repentina e inesperada. Famílias que não têm uma situação como do Salmo 127, que nós vimos hoje de manhã, o Senhor como esteio, em situações como essa, ela rui. Ela rui. Famílias que o homem não é o homem do Salmo 128, em situações como essa, de mudança repentina, radical, inesperada, indesejada, a família rui. Terceiro e último caso que eu quero citar foi do Miguel e a sua família. Miguel era daquela época ainda que a gente entrava numa empresa e se aposentava nela. Ele trabalhou 32 anos numa fábrica. Mas antes de se aposentar foi demitido. E nessas épocas, nessas décadas passadas, você só sabia fazer uma coisa, né? Diferente de hoje, que as pessoas são multitarefa. Então imagina a situação de um homem há décadas atrás, 32 anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa a vida toda, não tinha mais idade para conseguir ir para outra empresa e conseguir uma equivalência salarial. Então, mais uma família e a mudança radical, indesejada e inesperada aconteceu. E eles tiveram que enfrentar as consequências dessa situação. Ainda houve um agravante. 3 semanas depois de acontecer isso com o João, os moradores da rua que ele morava decidiram pedir à prefeitura que ela procedesse ao calçamento da rua. E a prefeitura falou: tudo bem, nós vamos fazer, mas vai ter uma parte que os moradores da rua vão ter que pagar. E o João, agora, nessa situação, 3 semanas demitido, não ia ter mais o salário. Ele e a família ainda tiveram que, com um orçamento agora apertado, né, tiveram que entrar naquele rateio, né, que a prefeitura estava fazendo, não sei se de todo ou de parte, da despesa que ela teria para atender o pedido dos moradores calçando aquela rua. Então, irmãos, mudanças, elas ocorrem. Todos nós queremos as mudanças boas, não é verdade? Tem mudanças desejáveis. O problema é quando acontecem na sua família mudanças indesejáveis. Pode ser casos como esse que eu citei, mas pode ser uma doença que muda a história de uma família. Pode ser um acidente de carro que muda a história de uma família. Pode ser uma morte. Às vezes, quem morre, aqui tem família que viveu isso, essa mudança inesperada, indesejada, radical. Porque, de repente, quem é que morreu? O líder da casa. Quem ficou teve que lidar com essa mudança radical, repentina, inesperada e indesejada. É vencer ou ser derrotado por isso. Não tem uma terceira via. Então, eu quero agora citar para vocês alguns exemplos bíblicos, que não são negativos, mas têm exemplos de mudanças de família radical, inesperada, na Bíblia, que foram negativas. Mas eu quero citar, pelo menos essas duas primeiras são positivas. A primeira está no livro de Gênesis, no capítulo 6.
Mas deixa eu abrir aqui minha Bíblia, porque eu marquei na Bíblia e não marquei ah, aqui na minha agenda. É capítulo 7. Aí, se você quiser, é capítulo 7, versículo 1. Deus vai fazer aqui uma mudança radical na vida dessa família. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Essa mudança ocorre quando Deus dá uma palavra, fala assim: entra na arca, entra na arca. É certo que a família de Noé sofreu mudanças quando Deus falou: constrói a arca, mas não mudou tudo. Não foi mudança radical. Continuaram morando no mesmo lugar, com os mesmos vizinhos, comendo as mesmas coisas, mas quando Deus fala assim: entra na arca, você e sua família, irmãos, foi ou não foi uma mudança radical? Nunca mais a família foi a mesma. Nunca mais eles voltaram à situação de antes. Quando eles voltam, era um outro mundo. Não tinha ninguém mais a não ser eles. Não tinha vizinho, não tinha parente. A vida dessa família mudou de modo radical. Durante o período de transição, um ambiente completamente novo, inesperado. Aquele período dentro da arca. Então, existem mudanças radicais e inesperadas que às vezes a família passa não por um acidente da vida, mas por um propósito divino. Deus também está muitas vezes nessas coisas. Amém? E quando nós podemos ver um propósito bom de Deus, mesmo em uma coisa ruim que esteja acontecendo, isso determina o resultado, às vezes, das coisas. Mas Noé e sua família passaram por isso. Como é que a família de Noé pôde vencer uma mudança tão radical que eles sofreram? Imagina eh, os netos de Noé, os filhos de Noé, aquela família, irmãos, quando eles saem, que tinha Noé e tinha seus filhos. Quando termina o dilúvio, cada um tinha que reconstruir sua casa, não tinha mais casa. Lembra daquele cenário do tsunami, aquele cenário lá das enchentes no Rio Grande do Sul? Quando as pessoas voltam, nós vimos aqueles monturos. Esse era o cenário de guerra, família de Noé. Era outra terra, uma terra destruída. Ninguém tinha panela, ninguém tinha mais móvel nenhum, ninguém tinha um quarto para dormir, uma cama, não tinha nada. É uma mudança tremenda. E o que a família de Noé precisou eh, se apegar para enfrentar essa grande mudança? Uma mudança que eles não tinham uma referência. Ah, a família tal já passou por isso. Ninguém nunca tinha passado. Não havia referência para eles se apegarem. Mas eu diria que a família de Noé, ela fez três coisas. Não são ainda as três que eu vou falar no final. Mas fé, trabalho e obediência. Fé, trabalho e obediência. A família precisa estar avisada que ela poderá enfrentar mudanças indesejáveis, inesperadas. E é bom quando nós temos, então, o que eles não tiveram, uma referência. Não desejo que aconteça, mas se acontecer, já sei o que fazer, já sei como reagir. Segundo exemplo, é só você folhear mais um pouquinho, aqui no livro de Gênesis mesmo, não é mudança apenas na vida de uma pessoa, mas é a mudança na vida de uma família. Capítulo 12, versículo 1.
Só a primeira frase, quando Deus fala assim: sai da tua terra, sai da tua terra. Para uma família, ele falou: entra na arca, muda tudo. Para outra família, ele fala: sai da tua terra, muda tudo. O que, que mudou na família deste homem? Quando Deus fala assim: sai da tua terra. Muda tudo, irmãos. Muda tudo. Nunca mais aquela família voltou a ser como era antes. Nunca mais eles voltaram a Ur dos Caldeus. Uma mudança sem volta. E uma mudança radical. Para uma outra cultura. Para ir para uma terra desconhecida. Conviver com pessoas de outro idioma. Outros hábitos alimentares. Outros costumes. É uma mudança radical. É, mas você pode ver também na família de Abraão 3 marcas também importantes: a fé, a obediência e a confiança. A fé, a obediência e a confiança. Terceiro exemplo bíblico, né, eu queria citar a família do filho pródigo. A família do filho pródigo, eh, ela se destaca porque a grande mudança radical foi: teve ida e teve volta. Quando o filho vai embora, há uma grande mudança naquela família. Mas quando o filho retorna, há uma outra grande mudança naquela família. Quando ele foi embora, a família nunca mais foi a mesma que era antes dele ter saído de casa. Mas quando o filho volta, a família nunca mais foi a mesma, nem de quando ele tinha ido embora, nem de quando ele ainda não tinha ido embora. Vocês entenderam? Mas nunca mais foi a mesma. Então essa família, ela sofreu mudança radical, repentina, inesperada, uma vez, e na segunda vez uma mudança radical, repentina e esperada, desejada. Deu para entender? Né? Porque o que eles desejavam aconteceu, que era ele retornar e aquela configuração familiar ser restaurada. Mas é uma família que sofreu 2 grandes mudanças: quando o filho sai e quando o filho retorna. Então, meus irmãos, mudanças acontecem e podem acontecer a qualquer família. Mudanças acontecem e podem acontecer a qualquer família. Mesmo que eu deseje, mesmo que eu não deseje. Mudanças que podem ser consequências do pecado do mundo. No caso de Noé, a família dele sofreu uma mudança, não por causa do pecado da família, mas por pecado das outras famílias. Sofreu radicalmente. Podemos sofrer mudanças radicais por causa do propósito de Deus para a nossa casa. Então, o que nós temos que estar conscientes é: isso pode acontecer. Amém? Isso pode acontecer. Se Deus quer que aconteça, se eu quero que aconteça, é outro fato. Mas a hipótese é real. Pode acontecer. E pode acontecer sem que eu espere. Quando você espera, você se prepara. Mas quando você não espera, você já deve estar preparado. Principalmente internamente. As suas estruturas internas e os seus valores já devem estar estabelecidos para que a mudança indesejada, repentina e inesperada não destrua você e sua casa. Por isso que é importante nós aproveitarmos o máximo de Deus nos tempos de bonança, nos tempos de vacas gordas.
nos tempos de celeiros cheios, ao invés de ficarmos usando o tempo a nosso bel prazer, ler a Bíblia, vir à igreja, estar nos cultos, porque pode ser que não aconteça, mas se acontecer, eu vou estar preparado. Eu não vou estar vazio, eu não vou estar eh, sem saber me posicionar diante daquela situação. E muitas vezes o que acontece? Quando ocorre uma mudança com essa característica, humanamente nós não temos nada a fazer. Percebeu nesses exemplos? Qual dessas famílias eu podia mudar o que aconteceu com a minha família? Não podia mudar. O João podia mudar o que aconteceu com a família dele? Não podia mudar. O Carlos podia mudar o que aconteceu com a família dele? Ele poderia pensar: que Deus é esse? Que me coloca na faculdade, eu não consigo nem terminar, estou no último ano, deixo a minha esposa engravidar, Você está entendendo? O problema nunca é, irmãos, o que nos acontece, o problema maior é como nós reagimos, é como nós interpretamos. Se nós culpamos a Deus, ou se nós dizemos, eu não sei quem é o culpado, mas eu sei quem não é, Deus não é. Amém? Porque o pior de tudo não é a mudança, é você culpar aquele que vai sustentar você, que vai te dar graça, que vai ter misericórdia. Aquele que fala assim: se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará. A chama não arderá em ti. Daquele que às vezes não livra da mudança radical e repentina e que pode ser maravilhosa e pode ser desgostosa, mas ele não permite a mudança nos abandonando. Ele promete estar conosco. E aqueles que confiam nele vencem. Amém? Superam. Queria tanto estar falando aqui dos exemplos de vocês, tanto exemplo aqui positivo. Gente que está dizendo assim: Deus está usando o pastor para passar um filme da minha vida. Esse é o meu filme. Passei por isso. Né? Aqui, só que eu lembro agora, né? Duas famílias. A esposa e duas filhas. O pai morre, elas ainda pequenas, a mãe viúva jovem, resolve não casar e criar suas filhas. Outra família, mesma coisa. O marido morre, só que aí a viúva fica com uma filha e um filho. Então, nós temos exemplos aqui, irmãos, que é, o tema de hoje à noite é a realidade da nossa vida. Não é história de ficção, é a realidade da nossa vida. E eu quero então terminar deixando três sugestões, três orientações que as famílias que venceram fizeram isso, consciente ou não. E as que vão vencer vão precisar fazer isso. Se isso, elas se depararem com mudanças desse tipo. Primeira coisa, Romanos 8:28. Confiar na soberania divina. O que é isso? É você reconhecer que Deus está no controle. Você lembra do que está escrito em Romanos 8:28? Todas as coisas, eu vou abrir parênteses, mudanças repentinas, indesejáveis, radicais, vou fechar parênteses, cooperam para o bem das famílias daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é um Deus de amor. Ele sempre tem um propósito bom, mesmo que a mudança, aos nossos olhos, não tenha sido desejável. Então, primeira coisa, é quando alguém decide confiar na soberania divina, ela é humilde nas circunstâncias. Você entende? Ela não empina o nariz com Deus. Só empina o nariz com Deus quem não reconhece a soberania divina. Quem reconhece abaixa a cabeça. Pode não entender nada, mas não se rebela com Deus, porque Deus deixou acontecer. Então, primeira coisa, confie na soberania divina. Deus está acima daquilo que acontece conosco. Nós vemos o momento, Deus vê o livro completo. A gente só enxerga a página aqui, a página que nós estamos lendo. Deus vê o livro todo. Deus vê a história concluída. Deus vê o projeto inteiro, começo, meio e fim. Como um engenheiro abre a planta e vê tudo. Deus vê a sua vida desta forma. Ele vê o projeto do início ao fim. Ele viu o projeto começou quando você foi concebido. E ele conhece a história até você dar o último suspiro e estar com ele eternamente na glória. Ele tem a planta da sua vida inteira na sua mão. Então, confie na soberania divina, é a primeira dica. Segunda dica, busque a sabedoria de Deus. O que você mais precisa nos piores problemas da sua vida não é de solução, é de sabedoria. O que mais nós buscamos é solução. O que mais nós necessitamos é sabedoria. Então, por exemplo, eh, quando você recebe sabedoria, você vai conseguir discernir se aquilo é uma tentação ou uma provação. Isso já é fundamental. Você saber se você está lutando contra o diabo ou se você está sendo provado e testado por Deus, na sua estrutura e nos seus valores. Porque você está diante de uma situação e você não sabe o autor, quem está por trás dela, é mais difícil você se posicionar. Você não sabe se é para lutar ou, não, ou se é para se submeter. Então, quando você pede sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para entender isso que está acontecendo. Senhor, me empreste os seus óculos para eu ver com os teus olhos. Eu não estou vendo como o Senhor vê. Então, peça sabedoria para que isso aconteça. E uma outra vantagem também de pedir sabedoria é que você não vai emprestar os seus lábios para o diabo em momentos como esse. Você não vai se auto-amaldiçoar. Você não vai pecar contra Deus com os seus lábios nesse momento. Né? Pelo contrário, eh, Deus vai usar os seus lábios vão exaltar a Deus na situação. Né? Eh, então, peça sabedoria a Deus. Isso é muito mais importante do que a solução. E ao pedir sabedoria a Deus, peça para Deus, Senhor, eu quero passar aprovado. Meu irmão, minha irmã, toda prova, toda adversidade que você enfrentar, toda tentação que você enfrentar, tem esse desejo, Senhor, eu quero passar aprovado. Eu quero passar aprovado. Senhor, o que que eu tenho que aprender nessa situação? O que que o Senhor quer me ensinar? Porque antes de Deus mudar as circunstâncias, Deus quer mudar as pessoas. Então, as circunstâncias às vezes mudam mais rápido quando nós mudamos mais rápido. Porque se o propósito de Deus é primeiro eu mudar, para depois mudar as circunstâncias, então quanto mais rápido eu mudo, eu acelero o processo. Talvez se Jó mudasse mais rapidamente, o tempo teria sido encurtado. Deu para entender?
tempo, porque Deus mais rapidamente ia falar assim: o que eu queria que você entendesse, você já entendeu. O que eu queria que você aprendesse, você já aprendeu. Não tem mais sentido essa situação continuar. Vamos virar a página. Então, sabedoria, receber sabedoria nessas situações ajuda você desta forma. E a terceira dica é, então, se quiser uma referência, Tiago 1,5 que fala isso. Se alguém precisa, dê essa sabedoria a Deus. E a terceira é mantenha a sua fé em Deus. Então, é confiar, buscar e manter. Manter a sua fé em Deus. Hebreus 11:1 é o texto áureo sobre a fé, o texto bíblico que define a fé. E diz assim: fé é certeza. Dúvida é o contrário da fé. Mas mesmo quem tem dúvida tem fé. Só que a dúvida é a fé no fracasso. A dúvida é a fé no fracasso. A dúvida é a fé na derrota. Então, peça a Deus fé, porque são situações que os nossos olhos naturais não são suficientes. Você precisa caminhar por uma visão espiritual, pela fé. Você caminha pela fé. Como o livro de Hebreus, capítulo 11, nos conta que aquelas pessoas que ali têm seus nomes caminharam pela fé. Eles venceram pela fé. Não por aquilo que elas estavam vendo, mas por acreditar naquilo que Deus havia dito. Então, é, nós vamos orar agora. Eu quero dizer a você que problemas insuperáveis com Deus eles podem ser superados. Nós podemos vivenciar como família mudanças universais. O que são as mudanças universais? São as mudanças que ocorrem no mundo e afetam todas as famílias, né? Chegada do celular, das mídias sociais, isso aí são mudanças universais. E não tem uma família que escape, atinge a todos. É uma, uma escassez, uma carestia de alimentos, são as mudanças universais que todas as famílias passam. Podemos também enfrentar mudanças graduais. É, a família, por exemplo, a chegada do primeiro filho, a chegada do segundo filho. Então, há mudanças na vida de uma família que são mudanças graduais. É, mas hoje à noite nós tratamos das mudanças repentinas, às vezes inesperadas e às vezes indesejadas. Esses são os maiores desafios para a família, toda ela, seja qual for. Mas é um desafio também para a família cristã, porque a família cristã não tem um título de isenção dessas experiências. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, converse com Deus. Agradeça a Deus por estar aqui hoje à noite, agradeça a Deus por essa palavra. Algumas famílias aqui que sofreram uma mudança radical, repentina, inesperada. Vocês que passaram por isso, famílias aqui da igreja, eu conheço a sua história. Louve a Deus hoje à noite, porque o diabo pensava que ia acabar com a tua família, mas ele não conseguiu. Vocês ficaram de pé. Amém? Vocês ficaram de pé. Vocês estão aqui. Chegou o dia de vocês entenderem melhor tudo o que aconteceu. Né? Por que Deus deixou? E quem nunca passou por isso, também agradeça a Deus. Fala, Senhor, não passei, nem tenho inveja de quem passou, nem desejo passar. Mas, Senhor, se acontecer, o Senhor já me deu as ferramentas que eu vou precisar usar. Amém?
Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, aqui hoje à noite, cada família tem a sua história. Eu contei um pouco da minha história, mas cada família aqui tem a sua própria história. Algumas histórias são mais bonitas, outras mais dolorosas, algumas mais felizes, outras são mais sofredoras. Algumas foram muito boas, outras foram muito difíceis. Mas, Senhor, todos nós que estamos aqui hoje à noite somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando aconteceu aquilo que aconteceu, o diabo pensou que estava colocando um ponto final. Ele disse: é o fim. E o Senhor disse: é apenas um novo começo. Desse pontinho, eu vou fazer uma vírgula. Quantas famílias estão aqui hoje à noite dizendo: ah, Jesus. Se não fosse o Senhor, minha família tinha sido desestruturada totalmente com aquela mudança radical, repentina, inesperada, indesejável que aconteceu. Senhor, vale a pena sermos teus filhos, vale a pena crermos em Ti, vale a pena pertencermos a Ti, vale a pena nos submetermos a Ti, vale a pena atribuirmos a Ti a soberania. O Senhor é livre para tomar decisões, fazer escolhas. Cabe a nós pedir sabedoria e exercitar a nossa fé. Porque, Senhor, o Senhor pode, da tragédia, nos levar ao triunfo. E isso servir de testemunho e de glória para o Teu nome. Obrigado por esse mês da família. Obrigado pelo ministério da família da nossa igreja. Ó Deus, esse mês de maio, o Senhor tem marcado as nossas vidas. O Senhor tem nos falado de um modo muito singular neste ano. E nós te agradecemos por isso. E oramos em nome de Jesus. Amém.